Shalom, shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor. Deus abençoe você rica e abundantemente. Terça-feira, 21 horas, mais uma live poderosa. E nós vamos ter uma participação ilustre. A minha filha missionária Daniele Vasconcelos vai estar conosco aqui. Enquanto você vai chegando, você vai compartilhando essa live com o maior número de pessoas, vai levando isso para o grupo, vai chamando, convidando pessoas para estar nessa live. Nós vamos falar da dependência do Espírito Santo, como nós precisamos ter o Espírito Santo, como nós precisamos e necessitamos ter o Espírito Santo. Amém? Desde já, eu já quero convocar você. Você que tem passado por momentos difíceis na sua vida cristã, na sua vida emocional, você que tem passado momentos de muitas perguntas: o que devo fazer? Por que isso acontece comigo? Por que eu não dou certo com ninguém? Por que minha vida financeira não vai para frente? Por que meu ministério não vai para frente? Por que meu casamento está com problema? Por que meus filhos têm problemas? Muitas perguntas, né? Muitas indagações nós temos na nossa vida. Às vezes, querido, é algo que pode virar uma chave na sua vida quando você se identifica e aprende sobre você mesmo. E você começa a se curar, começa a fazer uma autocura através do Espírito Santo. Nós, quando digo nós, eu e minha esposa, Úrsula Alves, vamos estar realizando no dia 15 de março, anota aí na tua agenda, dia 15 de março, um seminário de cura interior. Eu creio que pelo menos nesse seminário você vai sair com alguns códigos na sua mão para fazer portas se abrirem, para você sair desse estágio que você se encontra. É lógico que Deus tem o controle de todas as coisas, mas quando nós aprendemos sobre nós, sobre nosso corpo, alma e espírito, e nós somos curados, nós entramos em um outro nível. Eu pergunto para você, você quer entrar em outro nível? Seminário de cura interior, online, olha que legal, é online, ou seja, você não precisa vir de Belém para cá, você não precisa vir de Curitiba para cá, você não precisa vir de São Paulo para cá, para o Rio de Janeiro. Não, você vai da tua casa, do seu quarto de guerra, do seu local de adoração, você vai fazer esse seminário. São 10 palestras exclusivas que foram criadas por mim e pela minha esposa ao longo de mais de 13 anos de conteúdo, fazendo isso, trabalhando com isso, trabalhando com pessoas, curando pessoas. Mais de 13 anos, nós vamos dar uma apostila de 10 temas, com 10 temas, cada tema uma oração de quebra de maldição, uma ficha para administração, e além disso você vai receber um certificado. Você que se interessou, faça já a sua inscrição. Meu WhatsApp está na minha bio, aqui no Instagram. Entre em contato comigo que eu vou te passar todos os momentos, aliás, tudo aquilo que você precisa fazer para se inscrever e participar desse curso, que vai durar um dia, dia 15, vai começar às 10 horas, vai até às 18 horas, e com certeza você será impactado, amém? Vai convidando pessoas para estar conosco aqui. Isso aí vai acontecer dia 15 de março, seminário de cura interior online. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, que está aqui na minha bio no meu Instagram, ok? Eu vou dar toda a coordenada para você. Primeiro lote até dia 28 de fevereiro. Segundo lote a partir do dia 1º de março até dia 14 de março. Beleza? Deus abençoe. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui para você é dizer que no dia 29, 30 e 31 de agosto, 29, 30 e 31 de agosto, nós vamos ter a 11ª Conferência Voz Apostólica. Você que gosta da unção, você que gosta da presença do Espírito Santo, você que gosta de sentir o poder de Deus sobre a sua vida, de
espiritualmente ser arrebatado, ver anjos, ter a experiência com o trono de Deus, entender isso, esse magnetismo, esse poder de Deus em sua vida, e você quer experimentar, talvez você vê, e hoje eu vejo muita gente brincando com a unção, sabe? Muitos sites, muitos grupos, muitos Instagrams de brincando com a unção, mas enfim, da unção, do cair diante da presença do Senhor, sentir impartição de dons, imposição de mãos, dia 21, 29, 30 e 31 de agosto. 29, 30 e 31 de agosto. 11ª Conferência Voz Apostólica. O tema desse ano é Tabernáculo de Davi. Deus levantará os pequenos Davis. Deus abençoe a sua vida. Acho que a minha filha Daniele já está aqui e nós vamos agora começar essa live. Salve esse recado que eu dei e com certeza você será abençoado, amém? Vamos lá, Dani. Aí com certeza vai ser edificante para você, hein? Shalom, Dani. Shalom, shalom, pai. Shalom, pessoal. Shalom, minha filha. Deus te abençoe. Você, o Newton, o João, todos vocês da sua família, amém? Aguardem que todos aí possam ouvir a nossa voz. Vocês que estão ouvindo a nossa voz, vocês estão nos vendo bem, nos ouvindo bem. Era para eu ter perguntado logo no começo, mas enfim. Você está nos vendo, nos ouvindo bem. Eu estou vendo direitinho a Daniele, ouvindo a Daniele. Dani, fale um pouco de você. Se apresente aí para o pessoal que vai nos assistir hoje, que vai nos assistir posteriormente. Fale um pouco de você, minha filha. Tem chegando aí. Com certeza, daqui a pouquinho já está entrando na live. Eu convidei bastante gente. Bom, pessoal, quem eu sou, né? Primeiro, eu sou filha biológica de Maria Inês Vasconcelos e Ailton Vasconcelos. E filha espiritual do apóstolo Alexandre e Úrsula Alves. Então, isso, eu tenho paternidade. Eu venho de uma paternidade muito forte, graças a Deus. E eu completo esse ano 12 anos, profético pai, 12 anos de convertida. Glória a Deus. E sou missionária no Reino de Senhor. Que maravilha, hein? Essa é a Daniele. Sou enfermeira, então cuido de pessoas, treino pessoas, trabalho muito com treinamento e desenvolvimento humano. Então, essa parte de física, né, eu entendo bastante, graças a Deus. E a cada dia a gente tenta aprimorar, não fisicamente, mas o espiritual. Porque a cada dia a gente percebe que as pessoas fisicamente precisam tratar o seu espiritual para receber a cura física. Amém, amém. Todo mundo está falando aqui, Daniel, que a transmissão está legal. Está tudo legal, áudio, vídeo, todo mundo está falando. Acho que foi tua mãe que falou aí também, transmissão ótima. Amém, tua mãe já está aí. Né? Mulher de fogo do avivamento. Amém, Deus abençoe tua mãe, sua irmã, sua família, o Newton, o João, como falei. Minha filha, você escolheu um tema. Esse tema é a voz do Espírito Santo em tempos difíceis. E eu quero que você comece, amém? Você que quer receber uma apostila, amém? Uma pequena apostila, uma pequena porção dessa live, você me procura depois lá no WhatsApp, que eu vou te presentear com essa apostila. Amém? Já está pronta aqui, mas a Daniele vai fluir, nós vamos fluir aqui no Espírito, porque é o Espírito Santo que nos conduz em tempos difíceis, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Vai lá, minha filha. Amém, amém. Pessoal, que tempo nós estamos? Uma pergunta, tá? Que tempo nós estamos? E que notícias a gente tem prestado os nossos ouvidos a ouvir? Esse foi o primeiro questionamento que me fiz. Que tempo que eu tô? O que eu tô ouvindo? O que eu estou decifrando e que dificuldade eu tenho colocado à frente desse Deus que é tão poderoso? Que dificuldade é essa que muitas vezes nos atrapalha a discernir entre o bem e o mal?
Daí me veio, peraí, lá em Efésios 5, de 15 a 16, ele diz assim, eu vou ler para quem não puder estar abrindo a sua Bíblia, mas se puderem, seria maravilhoso, é maravilhoso. Diz assim, ó, por isso, deem muita atenção a como conduzem a vida, vivam de forma sábia e não insensata. Usem bem o tempo, porque os dias são maus. E a gente precisa entender qual é a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Porque o tempo, ele já é mau. Mas se eu fizer desse tempo mal, eu não consigo discernir bem que há em mim. Então, tudo começou através disso, desse pensamento de como que eu posso ter uma vida em Cristo, mas dentro de tantas notícias, dentro de tudo aquilo que a gente escuta, que a gente ouve dizer, às vezes por conhecidos mais próximos, às vezes é um noticiário, e aquilo ali vai entrando, aquilo ali vai entrando, vai dando um som e vai colocando e vai dissipando, se conduzindo para caminhos que não é a vontade do Senhor. Eu vivi muito isso. E a gente vive cotidianamente, porque a gente tem ouvidos, graças a Deus, para ouvir. A gente escuta muitas coisas. Daí eu comecei a me perguntar, que tempo era esse? E eu preciso entender o tempo. Hoje a gente faz parte de um grupo e quem está comandando é a minha mãe, a apóstola Úrsula Alves, que tem colocado essa semente em nós, e isso tem frutificado de uma forma assim, gigantesca, né? Eu posso dar testemunho, isso é um dos inícios dos testemunhos que eu tenho, quanto tem frutificado em mim essa semente. Então, eu comecei a perceber e dar importância para o entendimento do tempo que eu vivo. Que tempo é esse que eu estou vivendo? Em que eu tenho prestado atenção. Lógico, né, que como boa entendedora, a gente percebe que essas dificuldades do dia a dia, elas vão levar ao cansaço, vão nos levar à frustração, aos pensamentos consigo, não posso, é muita dificuldade. Então, esse turbilhão de emoções e pensamentos, ele já vem dentro, já vem num combo. E aí que tem a chave, que eu fiquei assim à tarde, pai, pensando que maravilhoso poder do Espírito Santo sobre Mas nossas vidas. Olha como que ele entrega a me fez chave, não pensar. entrega a chave agora não. Calma aí, não entrega a chave não. Vai devagar. Ah, pode Bota esse deixar, pessoal pode para ficar deixar. esperando, chave se entrega na hora certa, no momento certo. É Preste atenção, verdade. você tá falando aí sobre a dependência do Espírito Santo. E eu creio que nós trouxemos um tema, a voz do Espírito Santo em tempos difíceis, né? Mas é nos momentos mais difíceis de nossa vida que nós paramos. Olha que coisa que nós devemos pensar. São nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós paramos para ouvir Deus. Gente, seria tão bom se eu, você, Daniel e todos os irmãos que estão aqui ouvíssemos Deus todo dia, buscássemos Deus todo dia, quiséssemos Deus com o mesmo afinco todo dia, tivéssemos a vontade todo dia de ouvir a voz do Senhor, mas não. Nos momentos difíceis é quando nós paramos e começamos a falar com Deus. Porque nós sabemos que não vai ser a esposa que vai nos dar uma resposta, não vai ser o marido que vai nos dar uma resposta, não vai ser filhos que vão nos dar uma resposta, não vai ser amigos da igreja, da comunhão, da congregação que vai nos dar a resposta, mas só Deus. E outra coisa, tem pessoas que a gente não pode nem falar, que estão todo dia conosco, mas se a gente falar, vai notar fraqueza, vai notar a frustração, vai notar pecado, vai notar um monte de coisa que não é. Então a gente só tem que contar com quem? Com o Espírito Santo. Só um momento de frustração. Isso não deveria ser parte de um cristão. Existe um filme, Daniele, que eu aconselho todos os irmãos a assistirem. Não é um filme cristão,
Mas é um filme que, dentro desse filme, tem um ensinamento poderoso. O nome do filme é O Último Samurai. O Último Samurai. É um capitão do exército norte-americano que vai para o Japão, é levado para o Japão, ele se torna mercenário e tal, ele é levado para o Japão para combater as forças lá. Só que ele é um camarada que ele viu a guerra, ele viu morte, ele viu índios morrendo, ele viu várias coisas acontecendo. E ele chega no Japão, se depara com a cultura oriental. E a cultura oriental é o quê? Meditação. A Bíblia diz, medite na minha palavra de dia e de noite. Confie no Senhor, de dia e de noite. Quantas vezes nós meditamos na palavra? É uma pergunta para você. Então ele chega lá cheio de problemas, cheio de frustrações, cheio de problemas emocionais. E aí ele conversando com um samurai, e o samurai fala assim para ele, muita coisa na cabeça. Muita coisa na cabeça. Aí ele, o que você quer dizer com isso? Aí conversando, aí fala o nome do capitão, né, no filme, fala, muita coisa na cabeça. Ou seja, você não consegue pensar direito porque tem muitos problemas na cabeça, muitas situações que acontecem. E aí você não pensa corretamente qual é a direção. Quantas perguntas nós fizemos hoje para Deus? Quantas? Olha que forte isso. Pegando essa plataforma que eu estou trazendo desse filme, O Último Samurai. Quantas perguntas hoje você fez para Deus? Tem pessoas que fizeram 5, 2, 4, 10, 20, mas não fizeram uma. Porque uma pergunta puxa outra pergunta, que puxa outra pergunta. Aonde é a mão dupla? Aonde é o aguardar a resposta? Se eu não aguardo a resposta, se eu não estou atento à resposta, eu só lanço perguntas. E perguntas. E quando vem a resposta, eu não sei qual foi a pergunta que eu fiz. Eu não sei o que eu falei com Deus para aquela resposta vir. Na verdade, eu não presto nem atenção na resposta, porque muita coisa na cabeça. A Bíblia diz, Daniele, que eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã. Mas eu pergunto a meus irmãos e a você também, quantas vezes hoje nós nos preocupamos com o dia de amanhã? A própria Bíblia diz que o dia de amanhã, para cada dia, basta o seu mal, ou seja, o dia de amanhã será resolvido. O dia de hoje tem que ser resolvido hoje, aqui e agora, é presente. Então eu não posso já pensar no amanhã, no mês que vem, na semana que vem, se eu vou ter dinheiro para pagar a casa mês que vem, se eu vou ter dinheiro para pagar o carro mês que vem, se eu vou ter dinheiro para comprar comida mês que vem é mês que vem. Eu tenho hoje. É hoje que eu tenho que agradecer e ser grato pelo que eu tenho. É ouvir a voz do Espírito Santo em tempos difíceis. E quando eu ouço a voz do Espírito Santo em tempos difíceis, eu começo a entender que eu não preciso fazer várias perguntas, eu preciso fazer uma pergunta de cada vez. Para e pensa. E aí, quando aquele homem ouviu aquele samurai, um sábio, então nós precisamos ouvir mais do que falar. A Bíblia diz, ouça mais, fale menos, porque aquele que fala pouco é considerado, mesmo que ele não seja, ele é considerado sábio no meio daqueles que estão falando. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Então eu preciso ouvir mais. Quando eu ouço mais, eu estou atento a tudo que está acontecendo à minha volta. E o que aconteceu com aquele rapaz? Que ele ouviu a sabedoria do samurai, ele prestou atenção e ele acalmou o seu espírito. O único ser que pode acalmar o nosso espírito é o Espírito Santo. O único ser que pode acalmar a nossa alma é o Espírito Santo. Não é você estar na igreja todo dia da semana. Tem pessoas que estão na igreja todo dia da semana e não ouviram a voz de Deus falar com ele ou com ela. Estão metidos na igreja
Olha que eu sou igreja, irmão. E eu não estou falando contra isso, eu estou falando a favor. Amém? Somos igreja. Ok? Eu tenho uma equipe, eu tenho um povo, eu cuido de um povo. Mas presta atenção, a igreja não muda ninguém. Quem transforma alguém é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus. Porque ele vai me conduzir. Então, às vezes eu vou fazendo tanta coisa e digo, é para Deus, 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 é para Deus. Mas em nenhum momento eu sentei na mesa para ouvir Deus. Se é isso que Deus quer que eu faça. Quantas pessoas estão aqui agora e eu estou sentindo isso no espírito? Quantas pessoas estão aqui agora e precisavam ouvir isso que eu acabei de dizer? Você que está na igreja, você que está no meio do ministério eclesiástico, você que está ali todo dia, mas toda a tua vida está conturbada, há problemas, há dificuldade. Ah, mas aí você vai dizer aquela chave. Ah, mas todo mundo tem dificuldade, nós vamos ter dificuldade sempre. Eu sei, querido, mas a dificuldade ela tem uma resposta. A Bíblia diz que Deus não faz nada quem não avisa os seus santos profetas. Se Deus não faz nada quem não avisa os seus santos profetas, na tua vida você é profeta. Uau! Na tua vida você é profeta. Uau. E Deus não vai fazer nada na sua vida antes de avisar você. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Amém? Então, eu vivo e você deve viver consciente daquilo que precisa ouvir de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entrar em comunhão com Deus. E não é agitando, não é fazendo, não é indo para a favela, não é dando sopão, não é que você vai ouvir a voz de Deus, não. Ali são obras. Mas você só vai entender aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer à sua volta quando você ouve a voz dele te dando direção. Nós conhecemos Paulo, não conhecemos Paulo, o apóstolo Paulo? Quantas vezes o apóstolo Paulo foi para os lugares que o Espírito Santo disse que não era para ir, ele pegou o navio, foi, o Espírito Santo foi lá e afundou o navio. Está na Bíblia, querido. Porque não é você querer fazer por fazer, é fazer aquilo que deve ser feito. E fazer aquilo que deve ser feito não dá retaliação, que o cristão, né? Nós crentes gostamos de falar muito de retaliação. Querido, preste atenção. Se você faz aquilo que deve ser feito, não há retaliação, porque Deus é aquele que vai na tua frente. E, meu irmão, se ele está na tua frente, Satanás não pode te tocar. Não tem como passar pela barreira que é Deus. Não tem como passar pela coluna de fumaça que te protege de dia, e a coluna de fogo que te protege de noite. Ele não passa. Deus te brinda e coloca anjo à sua volta para te guardar, te proteger. Amém, minha filha? Bem. Daí, pai, olha que interessante, né? Você está falando tudo essas coisas, e a gente tem muita gente refletindo aqui, né, de como tem conduzido a sua vida. E Deus me fez lembrar a passagem que toda sexta-feira a gente repete. Está lá em Gênesis 1, onde o Espírito para sobre as águas. Olha isso. Foi tão intrigante, porque eu fiquei pensando assim, bom, eu quero ouvir para ter a direção, porque o tempo é difícil, né? Esse é o tema. Se o tempo é difícil e eu tenho que ter a direção, que direção eu tenho que tomar? E quando ele me deu esse momento, essa passagem lá em Gênesis 1, eu precisava entender qual era a direção que eu preciso seguir. E o Espírito Santo, ele já teve desde a obra da criação. Ele veio, agitou uma massa, uma forma que era vazia, e ele gerou, ele fez um movimento. E muitas vezes a gente precisa fazer esse movimento na nossa vida, fazer gerar isso, para a gente entender a direção, porque tem muita gente acomodado. Tem muita gente estacionado, parado, pela direção do Senhor. E aí começa exatamente como o senhor falou, começa a fazer muitas perguntas, mas em nenhuma delas entende a resposta. Eu já fui assim.
Eu já fui assim. E hoje o Espírito Santo me faz entender que eu preciso enxergar uma única direção. Não existem várias direções. Existe uma única direção. E é ele que movimenta. É ele que gera. Para a gente declarar alguma coisa, é porque algo foi movimentado e algo foi gerado nele, que é através de mim. Sim. Até para que a gente ilustre isso para todos os irmãos. Boa noite a todos que estão chegando aí. Pastor Marcelo deu boa noite a gente aí. Deus abençoe. Shalom a todos. Falou, Presta shalom. atenção, até para a gente ilustrar isso uma foto mental. Você pega um quebra-cabeça, ok? Um quebra-cabeça. Vamos imaginar que cada peça é uma pergunta, ok? Você vê ali o formato do quebra-cabeça. Alguém tira uma foto minha e tua aqui e ali divide em várias partes. Espalha. E tem que juntar essa foto. Parte da Daniela não vai encaixar, o óculos da Daniela não vai encaixar no meu óculos. Não tem. Então vamos dizer que eu faça perguntas para o Senhor. Ele vai me dar resposta para aquela pergunta. Ele não vai me dar várias respostas. Ele vai me dar uma resposta. A resposta do Espírito Santo é muito tênue. É uma linha muito tênue. É como essa que está dividindo a gente aqui, ó. É uma linha muito tênue. Então nós precisamos ficar muito atentos. Amém? Entendendo em espírito aquilo que ele vai nos falar. Esses dias eu estava aqui, eu vou dar um testemunho de 2 dias atrás. 2 dias atrás, minto, perdão, 3 dias atrás. Eu estou orando na minha manhã, antes de pisar no chão, antes de tomar café, eu faço várias orações. E eu estou na minha oração profética, terminei as minhas 5 orações que eu faço toda manhã, abençoando minha família, minha casa, ministério, enfim, declarando coisas boas sobre a minha vida, usando a palavra do Senhor como haja de Deus sobre a minha vida e ensino meus filhos a fazerem isso também no ministério. E antes de eu levantar, Deus falou assim comigo: fala em línguas, ora em línguas. E eu comecei a orar em línguas. Olha que forte. Eu comecei a orar em línguas. E orando, daqui a pouco eu entrei em espírito. Eu senti a presença e entrei em espírito. E comecei a ver coisas que eu precisava ver espiritualmente. E quando acabou, Deus falou para eu dar um comunicado à minha esposa. A me comunicar com a minha esposa da parte dele. Eu e o Úrsula, nós temos uma prática na nossa vida que quando nós dizemos foi Deus que falou, a gente sabe que foi Deus que falou. Não foi eu que falei, não foi ela que falou, mas foi Deus que falou. Então, para quem o que Deus falou, a gente aceita, amém, e vamos para dentro. E eu cheguei e falei: amor, eu tenho uma resposta de Deus. Deus falou para eu dizer isso para você. Havia uma coisa que ela tinha perguntado para Deus. E ela perguntou. E Deus falou: ore em línguas, que eu quero te falar a resposta dela. Deus não falou assim, mas Deus falou: ore em línguas. E eu, como obediente, eu fui lá e comecei a orar em línguas. E Deus me deu a resposta para eu dar a ela. E eu, quando eu entreguei a resposta para ela, ela falou: amor, eu não te falei isso, mas isso aconteceu, e eu precisava de uma resposta de Deus, e essa foi a resposta. Mas foi uma resposta certeira. Foi uma resposta tremenda para a nossa vida. Entendeu? Que nós entendemos que as coisas celestiais, que o Senhor está atento a nossos pedidos e está nos usando, porque ela perguntou e Deus me usou. Você está entendendo? Então, são tempos difíceis, porque nós damos mais crédito à situação monetária do Brasil. Sabe? Nós damos mais crédito ao que o emprego vai poder me dar. Será que eu vou ficar no trabalho? Será que eu vou ganhar dinheiro? Ei, querido, eu não estou dizendo eu sou ser humano, hein? Amém? Tem friozinho na barriga. Eu tenho muitos friozinhos na barriga. Mas nenhum desses friozinhos na barriga
vão superar o poder de Deus na minha vida, porque aquele que me manteve ontem vai me manter hoje. E com certeza, se eu estiver com ele amanhã, ele vai me manter amanhã. Então, o Brasil pode estar em tempo, parece até uma frase de praxe, né? Uma frase montada, né? Mas se o Brasil está em crise, nós estamos em Cristo, não é verdade? Mas é falar isso com verdade. Não é um governo que vai me direcionar, é Deus que vai me direcionar. Ele vai me direcionar um lugar que eu vou cavar, eu vou cavar, eu vou cavar embaixo, onde eu abrir um buraco na terra, vai ter uma pedra, eu vou tirar aquela pedra, vai ter ali uma joia preciosa. E aquela joia preciosa vai me manter o ano todo. Diga ao alto. Aleluia. Mas por quê? Aleluia. Porque ele vai me levar na condução, ele vai dizer assim, Daniele, sai da tua casa. Ah, mas está difícil, pai, eu não tenho dinheiro para botar gasolina no carro. Daniele, sai da tua casa, mas tem pouquinho, pai, até chegar no trabalho vai ser difícil, aí você sai de casa. Aí você vai sair de casa, vai pegar o carro, vai ligar o carro, aí vai falar, entra na rua direita, entra na rua de esquerda, para aí na frente, sai do carro, entra naquela portinha, bate naquela porta 3 vezes. Aí você não vai bater 4, você vai bater 3. Toque, toque, toque. A porta vai abrir, vai ter uma pessoa lá em lágrimas dizendo, Deus falou comigo, toma. Deus falou comigo que ia chegar uma pessoa hoje pela manhã e ia bater 3 vezes na minha porta. Se você bate 4, eu não ia abrir. Se você bate 2, eu não ia abrir. Eu falei com Deus, eu só vou acreditar se a pessoa bater 3 vezes. E aí você bateu 3 vezes lá, e a pessoa já estava com o dinheiro da tua gasolina para você ir até o lugar que você tinha que ir, trabalhar, ganhar o seu ganha-pão, receber de Deus e voltar para casa. Gente, isso é em tempos difíceis, o Espírito Santo trabalha. Se ele trabalha em tempos difíceis, ele trabalha em tempos bons. Só que em tempos bons nós não damos atenção, porque está tudo bom, não tem nada que se preocupar. O povo estava no Egito, não é verdade? Daniel citou Gênesis aqui. O povo estava no Egito, e o que aconteceu no Egito? Eles começaram a chorar porque lá eles eram escravos, sim ou não? Sim. Aí saíram por mão, viram Deus derrotar e derrubar todos os postes ídolos do Egito. Inclusive Faraó viu o mar se abriu, passou por mar no deserto, o povo começou a reclamar. Reclamar porque no deserto tinha comida, tinha água, não eram escravos, andavam de noite a coluna de fogo e de dia a coluna de fumaça. E mesmo assim o povo reclamou. Mesmo assim o povo reclamou. Então, gente, preste atenção. Os tempos difíceis, eles são para você ter mais comunhão com Deus, porque é lá que você vai buscar o seu regalo. É lá que você vai buscar a sua salvação. E ele está todo dia, não é só em tempos difíceis, não, é todo dia. Se todo dia você acordar com comida na tua geladeira, com as contas pagas, com o dinheiro na tua conta, com a conta em verde, tendo dinheiro para abençoar pessoas, podendo abençoar pessoas na rua, podendo abençoar pessoas no seu trabalho, podendo abençoar pessoas na sua casa, podendo você agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou ninguém, mas sendo ninguém, o Senhor me amou. E o Senhor me salvou, pela tua graça eu sou salvo. Muito obrigado porque não falta nada na minha casa. Muito obrigado porque meu filho tem saúde. Muito obrigado porque meu filho é perfeito. Muito obrigado porque minha esposa é linda. Muito obrigado pelo meu esposo, é um trabalhador. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho as coisas na minha casa. Eu tenho comida na minha casa. Eu tenho bênção na minha casa. A minha casa, Senhor, não pode ser a melhor, mas para mim é a melhor casa, Senhor. E eu sei que o Senhor pode me dar uma outra melhor ainda do que essa, mas eu agradeço o Senhor por essa. Sabe o que falta, Dani? Falta o agradecer. O agradecer porque eu posso enxergar. Eu boto o óculos, mas eu posso tirar o óculos e eu te enxergo. Sabe, eu posso falar. Tem gente que queria tanto falar e não pode falar. Tem gente que queria ver e não pode ver. Eu vejo. Tem gente que queria ouvir e não pode ouvir. Tem gente que queria andar, ir até tua casa, tocar tua campainha, como eu fiz agora sábado passado com a minha esposa. Peguei o ônibus, peguei a barca, passei de barca, fui até tua casa. Depois voltei conversando com o motorista do Uber, abençoando ele. E eu posso fazer isso. E tem gente que tem dinheiro e não pode fazer isso. A minha pergunta para vocês é essa pergunta que eu vou fazer. Se um milionário
te desse todo o dinheiro dele por sua vida, pela saúde que você tem, pela sua juventude, por tudo que você tem, para passar tudo para ele, mas você ficava com o dinheiro, eu quero perguntar a vocês, quem ia querer? Nós somos milionários, nós somos ricos, nós somos tremendamente galardoados por Deus, nós somos extraordinariamente abençoados, mas só que nós não pensamos, sabe por quê? Porque temos. Aí, por que tem aflição em tempos difíceis? Porque existe tempo difícil. As pessoas só reclamam daquilo que tem, não agradecem aquilo que são e aquilo que tem. Vai, Dani. É verdade, pai. E dando continuidade naquele pensamento, né? Lá em Gênesis ainda, gente, ficou gravado isso, né? Eu descobri que pairar em hebraico significa uma preparação cuidadosa. Eu falei, não, para tudo, para tudo. Então, o Espírito Santo, ele desce, agita, gera, faz aquele movimento todo, nos traz a uma condição de preparação. Então, isso me trouxe muito à mente, ao coração e ao espírito, que através do Espírito Santo eu tenho essa preparação para lidar nos tempos difíceis. Eu tenho capacidade de ser preparada para viver o tempo difícil. Porque o tempo difícil chega, mas eu só posso e só consigo estar preparada se for com o Espírito Santo. Porque ele foi o poder que desceu para me preparar com todo o amor e cuidado que o Senhor trouxe para minha vida. Uau. Olha que demais! Eu falei, gente, que é isso? Né? E eu fiquei assim, tão extasiada com esse poder, porque muitas vezes as pessoas se limitam a entender o Espírito Santo achando que ele é um vento. Né? Tudo, é o vento, é o vento. Tá, mas que vento é esse? Não é qualquer vento. Né? Ele é o poder. Porque eu entendi, através da palavra, que eu consigo fazer 7 passos para eu conseguir buscar o Espírito, esse movimento em mim. E a primeira coisa é eu acreditar que ele existe. Eu preciso acreditar, porque senão tudo que a gente está falando aqui é em vão. Porque eu tenho que acreditar na existência dele e a palavra do Senhor, que é verdadeira, é viva e é eterna. Ela me diz que ele existe. E ainda me diz lá em João 14, ele diz quem ele é. Está aqui, eu não sei. Tá aqui, ele é conselheiro, ele é o consolador, o Espírito da verdade, que está comigo e contigo para sempre. Isso é muito forte, gente. Quem não acredita nisso, ele não consegue ter a armadura bem fortalecida no dia difícil. Porque no dia que eu me sinto fraca, é o dia que eu me sinto mais forte. No dia que eu me sinto fraca, é no dia que eu me sinto mais forte. Como? Eu buscando no Espírito, acreditando e pedindo conselhos a ele de como que eu tenho que proceder naquela situação, naquela dificuldade, que para mim é dificuldade, que para Deus não existe. Não existe gigante nenhum. E eu entendi que através disso, através dessa preparação, que é possível somente nele, primeira coisa, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que ele é o meu conselheiro, que ele anda lado a lado comigo. E em qualquer lugar, em qualquer situação, às vezes, eu já me peguei esperando um momento especial para orar. Não, eu preciso ter uma adequação, eu preciso ter um ambiente, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Mas, de verdade, ele está dentro de mim. E essa preparação vem dele. E eu consigo isso fácil com ele. Como? Ouvindo. Aí é que está a virada.
porque eu fiquei por muito tempo tentando decifrar como que é ouvir a voz do Espírito Santo. Eu falei assim, ué, mas ele fala? Mas ele fala mesmo? Essa história que o Espírito Santo fala? Ele fala. Eu falei, gente, peraí, se ele fala, tá na Bíblia que ele fala, porque tá tudo lá, a verdade está lá. E eu fui olhar, e de verdade, eu encontrei, tá? Em Atos 13, 2, fala assim, ó, que certa vez, os discípulos estavam reunidos, estavam adorando ao Senhor, estavam jejuando, e eles ouviram a voz do Espírito. Eles estavam como, gente? Eles estavam adorando e jejuando. Eu falei, não, para de novo, isso aí é outra chave, né, pai? É outra chave. Porque eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia me diz isso, eu consigo ouvir. Fácil, fácil. Mas não é de qualquer forma, nem de qualquer jeito. Eu preciso estar conectada. Eu preciso gerar esse movimento dentro de mim. E muitas vezes a gente nem sequer jejua pela nossa vida. E eu aprendo isso a cada dia com a apóstola Úrsula Alves. Que ela coloca a gente para fazer isso, e isso de fato, gente, gera um poder gigantesco dentro de nós. E muita gente, cristão, dizendo que não consegue jejuar. Eu não consigo entender isso, mas eu já fui uma delas. Então, com a preparação que o Espírito Santo me dá, eu vou ter o entendimento e a capacidade de entender que eu preciso adorá-lo nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Porque ele é simples demais. Ele é amoroso demais. Ele pode A tomar Bíblia, o teu coração que está me ouvindo nesse momento e pode te encher de um amor tão gigantesco que vai fazer com que você abra os teus olhos e tire os tampões do teu ouvido para ouvir a voz dele. Você ia dizer alguma coisa, né, Pablo? a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Sim, tudo é possível ao que crê. Quem crê, todas as coisas são possíveis. Mas, mais uma vez, eu ressalto o que eu falei no começo. Se a nossa cabeça estiver cheia de problemas, e esses problemas, nós colocamos perguntas em cima de perguntas e não aguardamos a resposta, você aguardar a resposta, faz com que você tenha equilíbrio emocional. Você aguarda. Uma pessoa desequilibrada, eu não estou dizendo uma pessoa endemoniada, estou dizendo uma pessoa desequilibrada emocionalmente. É como a dificuldade que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás, e um bilionário perdeu metade do seu patrimônio. Ele perdeu metade do seu patrimônio. Vamos jogar aqui que ele tinha 8 bilhões de dólares. Ele perdeu 4 bilhões de dólares. Tinha 4. Ele se jogou na frente do trem e se matou. Porque ele perdeu 4 bilhões de dólares. E tinha 4. Então ele tinha 4. Então, às vezes, a tempestade emocional que acontece em nossa mente faz com que a gente não seja sensato e aguarde a resposta da pergunta que nós mesmos fizemos. E aí muitas pessoas se tornam almáticas porque deixam a alma responder. Elas mesmas dão uma autorresposta para elas. Ah, Deus não me ama, Deus não está me ouvindo, Deus não quer nada comigo, Deus não... E como você falou agora, que o Espírito Santo tem uma voz, sim, para cada um de nós ele tem uma voz. Ele teve uma voz para os apóstolos. Agora, eu tenho que estar como? Eu tenho que estar buscando uma direção de Deus. Ouvir. Esses ouvidos não podem ser ouvidos naturais, eles têm que se tornar ouvidos espirituais. Como que eles vão se tornar ouvidos espirituais? Jejuando e orando, né? É uma prática para você mortificar a carne, se afastando do pecado, mortificar a carne. Quando você não dá aquilo que a carne quer,
ela é mortificada e ela fica aguçada, o espírito fica aguçado a se conectar com o Pai. E é algo muito divino isso, porque nós, hoje, infelizmente, nas igrejas não se ensinam mais a ler a Bíblia, não se ensinam mais a jejuar e a orar, né? E a se alimentar como convém, vamos dizer assim, acrescentar Levítico, né? Se alimentar como convém. Porque tudo isso patrocina saúde, força, fé e unção. As pessoas hoje vão atrás de unção, vão atrás de ser batizado pelo Espírito Santo. E aí a Daniela trouxe uma chave maravilhosa aqui, que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, dizia: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Então, havia um movimento do Espírito, ele se movia no Espírito. E a Daniele disse na tradução hebraica, qual foi a tradução hebraica que você trouxe? A preparação, é uma preparação cuidadosa. O verbo pairar, em hebraico, significa pairar. Preparava. Ele preparar. Agora pare e pense você tem mais de 70% de água. Ó, quantas pessoas estão no abismo? Quantas pessoas são um abismo para ela mesma? Aí ela busca o corpo humano é 70% de água. Mais de 70% de água. Vê se não é algo que Deus já mostra ali sobre a humanidade, posteriormente, antes dele criar todas as coisas, ele já via isso. E ele vem sobre e se movimenta sobre o abismo, movimenta as águas. Olha o que ele já está dando para a gente quando ele vem sobre nossa vida. Fala de novo aí, Daniele. Qual é a tradução em hebraico? O povo, preparação cuidadosa, povo do avivamento. Quando ele vem sobre nós, quando ele paira sobre nós, ele já está preparando-nos cuidadosamente. Quando ele vem sobre você, ele entra em você, ele habita em você, querido. Não tem, faz sentido para vocês ou não? Não tem como, se ele habita em mim, não tem como ele não está cuidando de mim, preparando cuidadosamente o meu caminho. Ele era, e sempre será. Ele está me conduzindo, agora ele habita em mim, ó. Eu sou plataforma para ele se movimentar nessa terra. E ele vai levar a minha vida para onde ele quer e aonde foi escrito. Então, ele... Fala de novo para todo mundo mais anotar aí, que agora eu sei que vai ter gente que vai anotar. Diz aí a tradução. Gente. Pairar é igual a preparação cuidadosa. Então, se o Espírito Santo paira sobre nós, ele está preparando a nossa vida cuidadosamente. Cuidadosamente. Agora, se ele habita em nós, se nós somos a habitação dele. Alguém aqui, querido, gosta de morar numa casa destruída, toda quebrada, toda fedorenta? Ninguém. O Espírito Santo, ele paira, ele prepara cuidadosamente. Ele habita, ele transforma tudo à nossa volta, inclusive a nós mesmos. Aleluia. Entende isso? Então, se você diz para todo mundo, eu fui batizado com o Espírito Santo, ele está aí dentro. E ele vai transformar. Agora, só que é o seguinte, ele é um gentleman, né? Ele é aquele que, se você permite, ele faz. Agora, se você não permite, você tem um livre-arbítrio. Ou essa palavra livre-arbítrio, às vezes as pessoas usam, é problemática essa palavra, porque o livre-arbítrio trouxe mais problema para a humanidade do que outra coisa. Amém? Diz aqui o presbítero Tiago: Abraão conheceu a voz de Deus e obedeceu. É isso aí, Tiago. Obedecer é melhor do que sacrificar. Daniel, João 14, 16, 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Sabe quem está falando isso? É Jesus. Sabe quem está falando isso? É Jesus. Jesus está falando para os seus discípulos assim, ó:
Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. E vai ficar com vocês para sempre. Jesus está falando, querido, eu nunca vou sair de perto de vocês. Eu nunca vou sair de perto de vocês. Deus vai enviar o seu Espírito, não para pairar, mas para habitar. Agora ele não paira mais, agora ele habita. Nós somos habitação do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Aquele que entender isso, entende que o Espírito Santo ele pode transformar da noite para o dia. Eu já vi, Daniel, eu quero deixar aqui ressaltado. Imagina uma pessoa que chegava na igreja, todo mundo fazia assim, ó, tampava o nariz, porque a pessoa sempre estava com... não tomava banho, não se vestia bem, não escovava dente. A pessoa era aquela rechaçada, aquela pessoa difícil. Um missionário. E todo mundo criticava ele nas costas. Até que um dia ele dormiu pobre e amanheceu rico. Recebeu uma herança. Sabe, aquela vida de sofrimento acabou da noite para o dia. Não é porque as pessoas apontavam ele que ele deixou de ir para a igreja. Não é porque as pessoas apontavam ele que ele deixou de ser servo. Não é porque as pessoas diziam que ele não escovava o dente, que as pessoas podiam dar pasta de dente para ele, né? Podia dar uma escova para ele, podia dar uma roupa lavada, podia lavar a roupa dele. Não é assim? Comunhão na igreja? Mas não, ninguém fazia. E até hoje é assim. Não é do passado, não. Até hoje é assim. Porque as pessoas se preocupam mais em apontar do que ajudar. As pessoas se preocupam mais em não ser servas e servir ao próximo, mas apontar o próximo. É muito mais fácil apontar do que servir. Mas Deus, quando Ele quer mudar uma atitude, quando Ele quer mudar uma vida, é de uma noite para o dia. Existem pessoas aqui que estão conosco, até eu e você também, Daniela, que amanhã a gente pode acordar de uma forma completamente diferente. De uma forma maravilhosa. De uma forma esplêndida. De tudo aquilo que a gente está pedindo a Deus pode acontecer amanhã. Eu acho que amanhã é dia 26. 26 de fevereiro. 26 de 2 de 2025. Amanhã você pode acordar completamente diferente. Basta o quanto você acredita em Deus e que Deus pode mudar a tua história. E que Deus pode nos mudar a história. Sabe? Eu deixei aqui no cabeçalho da apostila, eu quero ler esse cabeçalho. Depois eu vou passar para a Daniela para ela continuar. Em tempos de crise, incerteza e desafios, muitos buscam respostas e direção. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o consolador e o guia, aquele que fala ao coração dos filhos de Deus. Mas como discernir sua voz? Como receber instruções e consolo em meio às adversidades? O Espírito Santo é como podemos nos tornar sensíveis à sua direção. E como nós podemos nos tornar sensíveis à sua direção? Tudo isso é a quantidade de tempo que você dá de qualidade para Deus. Tudo isso. Está tudo bom na tua vida, meu irmão, minha irmã? Que maravilha. Eu bato palma para você. Aproveita esse tempo de paz, de bonança, e dá o maior tempo para Deus. Entrega para Ele o seu melhor. Entrega para Ele o seu dízimo de cada dia. Duplica o seu dízimo. Não é dízimo financeiro, não. Ele nos deu 24 horas. Dá um dízimo de 10% do seu dia para Deus. 2 horas e 40 minutos. Entregue para Deus o seu melhor tempo. Um tempo de comunhão. Porque, com certeza, Ele nunca vai deixar faltar nada. O inimigo não vai poder te tocar. Agora está difícil. É nesse momento de aflição que nós vamos correr para o Espírito Santo, porque é nesse momento que a gente quer resolver. É a mesma coisa do meu filho. O meu filho tem 14 anos de idade, mas ele pensa que ele já sabe de muita coisa que ele ainda não sabe. Mas eu, com 53 anos, eu sei muito mais do que ele. Assim é Deus para nós. Mas ele faz coisas erradas. E quando ele faz coisas erradas, quem tem que resolver as coisas erradas dele? Eu. E mesmo eu avisando, ó, não faz, não vai por aí, não vai por esse caminho, vai doer, vai sentir dor, vai ter problema, né? Mas ele vai fazer.
porque ele acha que ele sabe de tudo. Assim nós achamos que sabemos de tudo. Nós achamos que conhecemos Deus. E Deus não se explica, Deus se vive. Guarda essa chave aí. Deus não se explica, Deus se vive. Não há teologia que vai explicar Deus. Não há palavras gregas que vão... latim, hebraico que vai explicar Deus, na profundidade de se viver Deus. Quando você se vive Deus, você vê milagres em sua vida. Você vê coisas acontecendo que eram impossíveis de acontecer. Isso é Deus em ação. É Deus agindo. Não é a quantidade de EBD que você participou no domingo, não é a quantidade de culto que você foi, não é a quantidade... Não, querido. É viver Deus. É viver Deus. Quantas vezes, Daniel, você viu eu falar no culto? A pessoa, na hora que eu falava da palavra, a pessoa queria ler o capítulo todo. Eu falava assim, olha, você, agora que o profeta vai pregar, você agora vai ler o capítulo que eu estou falando, para você abrir. Porque as pessoas só escolhiam ler a Bíblia naquele dia, naquele culto, naquele momento. Ela não tinha uma vida dele. Ali é só para colocar em prática. O culto é só para você colocar em prática o que você vive dia após dia na tua vida. O culto é só para colocar em prática, não é? O culto não vai te alimentar para a tua vida toda. O culto ele vai te dar direções específicas e, se você estiver atento, Deus vai responder através do pregador, através da adoração, através da palavra introdutória, através dos testemunhos que são colocados lá. Certo? Então, nós precisamos ter uma vida com Deus. Uma vida. Amém? O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas sim Deus atuando em nós. Ele é mencionado desde Gênesis até Apocalipse, revelando sua ação na criação, que o Daniel falou, nos profetas e na vida dos discípulos de Jesus. O que Deus tem feito na sua vida, Daniel? Quais são as maravilhas? Agora você vai entregar. Quais são as maravilhas nesses tempos difíceis que Deus tem agido na tua vida que você tem falado assim, caraca, agora eu estou entendendo o que o apóstolo falou, agora eu estou entendendo o que a apóstola falou, agora eu estou entendendo, agora eu estou entendendo Deus. A pastora Graus colocou aqui, um momento não tem o mesmo peso de uma constância. É isso aí. Um momento é um momento. É 1 hora, 2 horas, 3 horas de culto. É um momento. A vida é muito mais do que aquele momento. A vida é constante. E todo dia eu tenho que viver em Deus. Todo dia. Amém? Vai lá, Dani. Amém. E diante de tudo que o senhor falou, pai, eu que pensei, faz parte aqui do contexto todo, que muitas vezes a gente escuta. A gente escuta. No meio de turbilhão, a gente escuta, porque Deus fala. O Espírito Santo, ele vem e fala de uma forma que a gente realmente não tem como duvidar que ele fala. Mas muitas vezes a gente não entende. E eu, observando a passagem que ele me dava, eu fiquei pensando assim, é verdade. Quantas vezes o Senhor já me deu a resposta, mas eu não entendi a resposta. Porque o ouvir é você escutar, mas você entender o que você está ouvindo. Eu falei, mas como que a pessoa, como que eu posso ter a clareza desse entendimento? Porque ele já havia me falado que eu preciso adorar, que eu preciso orar, que eu preciso jejuar. Mas muitas vezes eu preciso entender, eu tenho que ter a capacidade de entendimento da resposta do Espírito Santo. Então eu fiquei imaginando, mas espera lá, quando ele fala, o que pode estar me impedindo de entender? Então eu pensei, bom, anatomicamente falando, tá? Estou falando aqui fisicamente. A gente tem 3 ouvidos. A gente tem o ouvido externo, a gente tem o ouvido médio e a gente tem o ouvido interno. Então, são 3 momentos, Pai, Filho e Espírito, falando com a gente. 3 momentos. E eu falei, gente, espera lá. Então, deixa eu entender. E aí eu vi como que é a passagem do som
até que ele seja transformado para o cérebro e eu, como pessoa física, decodifique isso e entenda, reconheça. Como que eu posso reconhecer isso? Daí eu fui pesquisar e eu vi, óbvio, né, que quando esse som chega, né, quando esse vento, esse fogo, esse poder chega, ele causa uma vibração diferente. Então, ele entra pelo nosso ouvido externo. Então, se eu não tiver o hábito de uma boa higiene, eu já tenho, né, uma primeira interrupção. Pode estar me atrapalhando. Né? Depois, essa vibração, ela continua. Ela vai entrando num canal bem fininho, que é o canal auditivo, e ela vai vibrando, porque ela vai se transformando em onda, em frequência, né? E ela vai passando por ali, pelo canal médio. Quando ela chega quase que lá no interno, ela entra numa coisa chamada martelo, que ele vibra um ossinho. Aí ele fica vibrando, vibrando, vibrando. E aí ele chega numa coisa chamada cóclea, que é tipo uma membranazinha. Ela capta, ela vibra toda e ela passa para um nervo auditivo. Esse nervo auditivo, ele vai transmitir eletricamente uma frequência eletrônica para os nossos pensamentos e as nossas emoções, para a gente decifrar o que de fato a gente está entendendo e reconhecendo aquele tipo de som. Aí eu falei, cara, bum, né? Que o Espírito Santo ele é demais. Então isso significa que se eu estiver prestando, ó, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou mantendo comunhão com ele, mas se eu prestar os meus ouvidos a uma frequência que não seja a frequência do Senhor, eu não vou conseguir decifrar a voz real do Espírito Santo. Não consigo, mas de jeito nenhum. E eu entendi isso. Eu queria que vocês, que estão me ouvindo aqui, entendessem. Não preste seus ouvidos a ruídos que corrompem a sua audição, o seu canal auditivo, a sua cóclea. Isso foi feito por Deus para ter um som límpido, para que essa frequência seja de forma limpa. Aleluia. E que você entenda, decifra. Não fique imaginando o que é a voz da minha imaginação. Será que eu estou ouvindo? Será que sou eu? É o Espírito Santo? É porque você ainda está obstruindo esses canais com sons. Sons de agitação, som numa frequência. E eu fui aprendendo. E que a frustração ela tem uma frequência, a tristeza tem uma frequência, o ódio ele tem uma frequência, mas quando eu combato com um som, com a frequência do amor, quando eu gero a frequência da bondade, quando eu gero a frequência da benevolência, da esperança, da paz, da mansidão, eu vou gerando dentro de mim a presença do Espírito Santo e eu vou tendo um som limpo para entender e decifrar o que ele está falando comigo. É isso! Essa é a chave! Pega aí! E o meu corpo está todo aqui vibrando, porque é isso que eu desejo todos os dias. É possível? É. Então preste atenção no que você está escutando. É isso. É isso. É essa a chave. E eu entendi que é através dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22. Se você todos os dias buscar esse fruto, você vai gerar uma vibração tão gigantesca que o seu som do Espírito, vai ser facilmente decifrado. Você vai emanar uma vibração tão limpa que você vai estar tão sensível a isso que você vai entender, esse caminho não é para mim, não vou seguir. Quando você chega no lugar, você sente até um cheiro diferente, não é aqui. Você chega perto de pessoas e você entende que essa pessoa não está legal. E você vai conseguir, meu amado, decifrar o que é bom e ruim
para a tua vida nesse tempo difícil que a gente vive. Nesse tempo difícil. Eu entendi, Pai, e vocês, meus irmãos que me escutam, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, sim, eu tenho que ter a fé inabalável, não tornando ela abalável. Eu tenho que ter constância, sim, mas todos os dias eu preciso me encher do fruto do Espírito. E às vezes, numa situação difícil, se manter alegre é difícil. Mas você tem que gerar e vibrar a alegria para você conseguir superar o tempo difícil. Muitas vezes, coisas vão te contrariar. Porque isso é fato. A gente tem aqui para aprender. Mas se a gente não vibrar a paz, essa agitação que o apóstolo falou, vai corromper a sua audição. Aleluia. E como Coríntios, 1 Coríntios 6 fala que nós somos templos do Espírito, então a gente só consegue e só pode produzir frutos do Espírito. É disso que eu falo. Você me fez lembrar, falando de frequência, você me fez lembrar de uma coisa que é uma chave muito... Há muitos anos atrás, eu vi um pastor pregar e eu estava sentado na igreja, eu era membro de uma igreja, eu estava vendo um pastor pregar e o pastor contou de uma história de um casal de missionários. De missionários que veio. Você deu uma aula de anatomia, não foi isso? Amém? Deu uma aula aí falando da pureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo através dos ouvidos, né? Ouvido mediano, ouvido primário, ouvido externo, enfim. Você falou muito, muito boa essa apresentação espiritual da frequência, da limpeza, de como o som chega. E me conectou a essa história que as pessoas, elas pensam que elas com muito barulho, muito som alto, gritaria, elas vão ouvir Deus. Mas, na verdade, elas precisam de uma frequência. Deus, o evangelista Benihim, ele não gosta de gritaria. Ele gosta de pregar com todo mundo em silêncio, sem pessoas levantar para ir no banheiro, sem pessoas levantarem toda hora para sair do auditório. Ele gosta de pregar a unção, porque o Espírito Santo é doce, ele vem numa frequência, e aquela frequência ele toma conta de tudo. Mas voltando para o casal de missionários, e o casal de missionários, eles diziam, falando sobre adoração, sobre frequência, eles falavam que aonde eles iam, na casa deles tinha o som da sala da casa deles ficava 24 horas ligado, tocando louvores que eles escolhiam, que o Espírito Santo escolheu, porque existe louvores, isso aí eu posso falar em outro momento, não vou falar sobre isso. Existem louvores que são de Deus, existem louvores que o homem escreveu, são vendáveis. Existem adorações que são adorações que vieram do céu. E existem adorações que são para vender. Escritas para vender. Mas em outro momento eu falo sobre isso, é uma experiência minha própria, né? E eles escolhiam, através do Espírito Santo, aqueles louvores, e eles tocavam 24 horas aqueles louvores. E aonde eles iam, eles colocavam no apartamento, no hotel, na casa, baixinho, numa frequência, Daniel, não é alto, não. Não é um som alto, como você falou. Uma frequência de Deus naquele lugar. O local era limpo, purificado e restaurado. Era curado a terra. Olha que forte. Por causa da frequência. Agora você imagina o que temos ouvido. Imagina o que estamos emprestando os nossos ouvidos para ouvir. Quais são as palavras que nós temos ouvido? Qual é a frequência que tem entrado em nosso coração? Qual é a frequência que tem entrado em nossa casa? Qual é a frequência que tem chegado em nossas igrejas? Qual é, querido?
Bíblia em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se nós somos guiados, eu vou repetir, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. A voz do Espírito Santo não compete com o barulho do mundo. Viu? A voz do Espírito Santo não compete com o barulho do mundo. Para ouvi-lo, é necessário desenvolver intimidade com Deus. Porque nós estamos falando sobre isso desde o começo da live, há 1h11 que nós estamos falando. Sobre esse tempo de vivenciar. Lucas 5,16, tempo de oração e meditação na palavra. 1 Reis 19, 11 e 12, silêncio e busca intencional. Lê lá, 1 Reis 19, 11 e 12. Silêncio e busca intencional. Lembra? Deus falou comigo, Alexandre, ora em línguas. Eu orei em línguas. Não foi nem meia hora, povo. Não foi nem meia hora que eu orei em línguas. Deus já veio, cessou, tomou conta do ambiente, tomou conta do meu quarto e trouxe a mensagem para a serva dele, minha esposa. Intencional. Apóstolo, seja intencional. A tua intenção. Tem pessoas que estão pensando agora, para aqui comigo, faz um teste aqui para mim. Ó. O que dentro de você está pensando? Isso é intenção. Talvez tenha pessoa que fala, pô, tomara que essa live acabe logo. Essa live não está sendo edificante para mim. Eu não gosto de ver esse barbudo falar. Tem pessoa que do interior é intencional. Está dentro. É intencional. Essa mesma intenção de pensamento é a intenção de eu vou buscar Deus hoje. Hoje eu vou entregar 2h30 para Deus. Hoje eu vou entregar meia hora para Deus. Hoje eu vou ficar com Deus no quarto o dia todo. Não vou fazer mais nada, eu vou mergulhar, eu vou hibernar, eu vou me imergir na presença do Espírito Santo. Eu vou descansar com Deus. Eu quero ter sonhos lúcidos, eu quero ter visão, eu quero ver anjos, Eu postei ontem, Nanelli, um vídeo de um garotinho que ele estava orando e ele viu um anjo. E ele viu um anjo. E o anjo chegou perto dele e falou, eu quero ser salvo. Eu vi um anjo. Meu Deus. Gente, a pureza daquele garoto, a pureza intencional. Jesus disse, deixe-me vir as crianças, os pequeninos, porque deles são o reino de Deus. Nesse momento, nós temos que ser como criança. Eu tenho que esquecer que eu tenho 53 anos. Para com isso. Eu estou me preparando aqui para a Voz Apostólica, dia 29, 30 e 31 de agosto. Eu estou me preparando em adoração, eu estou me preparando em espírito, porque eu vou pular como Davi, meu amigo. Eu vou chegar naquele momento da adoração, talvez você vai ter culto amanhã, vai para o teu culto diferente, vai para o teu culto intencionalmente. É hoje que o céu vai se abrir sobre a minha vida. É hoje que eu vou receber uma descarga elétrica dos céus. É hoje que o Espírito Santo vai vir sobre a minha vida e vai transformar ela. Eu não vou sair desse culto enquanto a presença do Senhor não vier sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa. É intencional. Aleluia. 1 Reis 19, 11 e 12. Silêncio e busca intencional. Eu sou intencional, eu quero a presença do Senhor. Atos 8, 29 e 30. Obediência às pequenas direções. Deus primeiro começa pequeno para depois se transformar grande. Deus vai falar coisas tão simples para você que você vai falar, caramba. Deus mandou dar uma colher de feijão para o apóstolo Alexandre Alves. E uma colher de feijão. Aí você vai saber que o apóstolo Alexandre Alves, por um tempo, só está comendo lentilha. Porque você talvez pense que eu tenho feijão aqui na minha casa, mas não, nós tiramos o feijão, agora é lentilha. Mas Deus está mandando você me dar uma colher de feijão. E aí você vai julgar aquele pequena coisa que Deus, pequena direção que Deus mandou. Que isso?
Não, querido. Quando você é fiel no pouco, ele vai te colocar onde? No muito. Quando você é fiel nas pequenas direções de Deus, ele vai olhar para você e vai falar: essa é minha filha, Daniele. Minha filha é Serol. Minha filha, qualquer coisa que eu mandar ela fazer, se eu mandar ela falar lá com o Lula, lá em Brasília, ela vai. Mas por quê? Porque eu mandei ela botar a tampa da garrafa. E ela botou. E falou que dessa garrafa ninguém bebe mais. É de Deus. E ela fez. Porque eu dei tantas coisas pequenas para ela fazer, fáceis de fazer, e todas elas ela me respondeu na minha frequência. Ela acreditou e ela fez. E agora eu posso botar desafios maiores. Eu e Deus não vai deixar de te dar armas para desafios maiores. Quando ele vai te colocar em desafios maiores, a sua armadura fica mais espessa, as armas que você recebe são maiores, a obediência de Deus na sua vida vai ser grandiosa. Então Deus ele te prepara sempre o servo obediente para fazer atividades maiores, obras maiores. Jesus não fala? Vocês farão obras maiores daquilo que eu fiz. Porque aqueles discípulos iam permanecer nele. E Jesus já tinha instruído eles. E Jesus sabia quem era o coração de cada um. E sabia que eles não iam se desviar. Nem a morte ia fazer eles se desviar. Amém? Amém. 1 Reis 19, 11 a 13. Elias na caverna. Deus falou no sussurro. Você quer a frequência que Daniel falou? Bote uma frequência na tua casa. Alinhe a sua casa na frequência. Bote o chofar tocando. Esse chofar aqui, ó. Eu vou botar aqui para tocar agora. Vamos ver se vai tocar aqui. Acho que vai tocar. Acho que vai tocar. Vamos ver aqui. Vai tocar. Acho que vai tocar, ó. Pega essa frequência. Bota essa frequência para tocar na sua casa. Não é apóstolo Alexandre, não é a frequência do céu. O chofar é a frequência de Deus. O chofar é a frequência dos céus na terra. Quando você deixa bem baixinho isso no seu som, você pode ver televisão, você pode conversar, mas atrás, em outras dimensões, a frequência de Deus está entrando em todas as dimensões que possam estar à sua volta. E o inimigo ele não pode ficar. É isso que nós precisamos ter. Não ter o Espírito Santo só quando nós estamos com problemas, mas ter o Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. Ele é o nosso condutor, nosso direcionador. Tem gente batendo cabeça fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Tem gente insistindo em ser o que Deus não mandou ser. E está sofrendo por isso. Que nós hoje possamos entender, Daniel, que nós fomos chamados para ser pessoas diferentes. Nós somos pessoas que fomos chamados por Deus para fazer e cumprir o nosso chamado aqui na Terra. Não o chamado da Dani, não o meu chamado. Não o chamado daquilo que dizem que eu tenho que cumprir. Jesus simplesmente veio não para trazer uma doutrina, Jesus veio para trazer o reino. E Jesus veio para trazer o reino de Deus para a Terra. E em todo momento Jesus dizia: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu não faço nada de mim mesmo, mas eu só obedeço ao que o Pai fala para eu fazer. Jesus se nós servimos a Jesus, se a igreja serve a Jesus, se nós somos servos do Senhor Jesus, se nós somos irmãos, amigos, Ele nos chama como amigo, se nós temos que ser como Ele, e Ele não veio apontar, Ele veio esclarecer. Ele não veio duvidar, Ele veio amar. Ele veio para mudar a todos que estavam naquela época. E nessa época, a frequência de Deus tem um nome: Jesus.
Essa é a frequência que o inferno reconhece. Aleluia. Quando nós falamos no nome de Jesus, sai agora. Entra uma frequência nos ouvidos do inferno e eles não podem ficar. Quando nós declaramos o nome de Jesus com fé, a doença não fica, o problema não fica, os céus se movimentam ao nosso favor. Quando nós nos ajoelhamos com a esposa, com o esposo, com a família, dando as mãos e concordamos num pedido, no nome de Jesus, o Pai que está no céu responde favoravelmente. Nós estamos aqui para ser diferença nessa terra, nós estamos aqui para declarar o nome de Jesus. Aleluia. A frequência que vai neutralizar o céu sobre o Rio de Janeiro, fechando os céus para as entidades que estão querendo vir para o Brasil. Nós vamos declarar o nome de Jesus com tanta força e a atmosfera vai se encher do nome, da frequência daquele que era, que é, que há de vir. E nenhum mal vai poder entrar e pairar sobre a terra, trazendo destruição, trazendo morte, trazendo pandemia, trazendo doenças, trazendo infertilidade. Nós vamos declarar o nome e frequência de Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. E nós somos a igreja dele nessa terra. E nós declaramos sobre o Rio de Janeiro e sobre as 27 capitais que o inferno não entrará nem no carnaval, nem na festa da carne, nem depois da festa da carne. O mal não vai conseguir abrir portais para destravar o mal sobre a terra, trazer doença sobre a terra. Nós declaramos a frequência para a atmosfera celestial e a frequência é Jesus. Através do toque do chofar, nós reconhecemos a santidade e a pureza, a autoridade de Jesus. Eu declaro sobre o Rio de Janeiro que os céus vão se abrir sobre nós, que a glória do Senhor vai descer. E nós vamos ver muitas coisas, querido. Preste atenção, fique atento, fique atento aos sinais, fique atento às televisões, fique atento aos rádios, fique atento às notícias. Deus vai agir. Hoje é dia 25 de 2 de 2025. Alinhamento profético, querido, 25 de 2 de 2025. Deus usou esse tempo para libertar a nação. E nós vamos declarar agora, na impartição da autoridade com a chave na mão direita, que os céus do Brasil não serão tomados por demônios. A terra nacional não será tomada por demônios, mas sim pela glória de legiões e legiões de anjos que descerão sobre a nação brasileira, fechando encruzilhadas, fechando cachoeiras, fechando oceanos, fechando ares. Nós vamos ver a glória do Senhor se manifestando. Prestem bem atenção. Deus vai se materializar na tela. Deus vai mostrar que Ele é Deus e nós estamos clamando para que Ele venha. Para que Ele venha. Estão fazendo de tudo, estão lavando o chão, estão lavando ruas, estão lavando um monte de lugar, meu irmão. Lavando, dizendo que isso é aquilo, não, meu irmão, não tem nada com a... Deus hoje está fechando os céus dos demônios. Deus hoje está fechando os céus sobre a nação brasileira. Demônios não entrarão, mas a glória do Senhor descerá sobre essa nação. Como o homem que pisou nas 27 capitais, eu declaro hoje
Eu prego como a nova sede e prego hoje aqui, meu querido. Os céus do Brasil estarão fechados, os demônios, 4 cantos da terra estarão fechados para os demônios, e nós vamos ver a mão de Deus sobre essa terra, e nós vamos ouvir, ver e sentir que Deus está descendo com legiões e legiões de anjos. Meu irmão pensando que ia pegar alinhamento, Senhor, de terras, de planetas, ia pegar alinhamento de 7 planetas para descer com chaves demoníacas para essa terra. Deus está dizendo agora: eu vou fechar os céus para eles e vou descer com legiões dessa terra. Olha, ai, meu Deus. Sabe o que eu senti agora? Sabe o que eu senti agora nos meus ouvidos? Eu senti e ouvi um som de muita chuva. Eu senti um som de muita chuva, trovoadas e trovões. Eu senti um som de uma chuva muito forte, descendo. Mas eu sei que meu Deus vai fazer uma virada. Deus é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aí daqueles que pensam que vão pegar alinhamento que Deus gerou para fazer imundícia na terra. Fechou hoje o céu sobre os demônios. Fechou hoje o céu sobre os principados e potestades. Deus está com eles debaixo dos pés. O plano de Deus é superior. E Deus usa homens como eu e como vocês, irmãos e mulheres, para declarar a palavra dele com autoridade e com fé, para que a glória dele se manifeste, meu querido. Eu ouvi um som de muitas águas. Um som de muitas águas. As entidades estão amarradas, todas elas. Amarradas. Amarradas. E não vão poder se manifestar no nome poderoso, na frequência do nome lindo e maravilhoso e perfumado de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A autoridade está no nome de Jesus Cristo. Uau! Que Deus seja louvado. Aleluia. Que Deus seja louvado. Aleluia. Paulo impedindo pelo Espírito de pregar na Ásia, Atos 16, 6, 7. Direção específica. Pedro e a visão dos animais, Atos 10, 9 e 16. Revelação transformadora. Eu quero dizer a vocês que vamos ficar atentos aos sinais. O inimigo pensou que ia trazer tempos difíceis para nós. Sabe qual é o maior combate do inimigo? Não é contra Deus, é contra os filhos de Deus. Mas a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou repetir. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E o que houve aqui nessa live foi a manifestação dos filhos de Deus, declarando para os 4 cantos da terra, da nação brasileira, o haja de Deus.
Aleluia. Que os céus sejam cheios de anjos do Senhor. Legiões e legiões de anjos do Senhor desçam até a terra. Aleluia. Legiões e legiões. Eu vou dizer mais uma vez, eu continuo, eu já sinto até o cheiro, ó. Eu já sinto até o cheiro de águas batendo na terra. Se preparem, ó. Se preparem, eu sinto e ouço. Eu ouço chuvas, relâmpagos e trovões. Eu vejo O uma inimigo não pequena brinca com Deus. nuvem no tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que essa chuva vai descer, vai chover, vai chover. Eu creio, Pai, creio nisso que o Senhor está falando. Deus me Vamos ficar coloca aqui, atentos. ó, para que todos, a gente se conecte em Colossenses 3, que diz assim, ó, concentre-se a mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Concentre a sua mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O que parece ser, não é. O que parece ser, tá difícil, mas não é difícil. Tá calor, mas vai vir chuva. A gente tem que andar na contramão do mundo. Mas para isso a gente tem que olhar para o alto. Olhar para o alto, se concentrar, manter a nossa mente ligada no Espírito. É Ele que nos conecta com o alto. É Ele que nos conecta. É Ele que faz prevalecer a vontade de Deus, que é soberana na nossa vida. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Daniele, até aqui nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bem. Até aqui Deus nos trouxe revelação. Deus falou, trouxe muitas bênçãos para muitas pessoas. Mais uma vez eu digo para você, irmão e irmã, tenha confiança no Espírito Santo. Saiba que Ele está te conduzindo. E nós vamos ver, a partir de sexta-feira, muita coisa acontecer. E aí você vai lembrar que Deus falou. E você vai lembrar que Deus disse. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que fala. E o inferno não pode mais do que Deus. Nós cremos no poder do Espírito Santo. E nós cremos na frequência eterna que é Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. E isso tem que estar marcado em nosso coração. Eu quero orar por você. Daniel, muito obrigado por participar dessa live. Amém, que eu agradeço, Pai. Muito obrigado, irmão e irmã. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Brilhe o Eterno rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Brilhe o Eterno rosto sobre ti e coloque em ti a sua paz. E verificar Adonai, Ishmerecha, Yaecha Adonai, Panaglecha, Viruneca, Isa Adonai, Adonai, Panabelecha, Veasem Lecha, Shalom. Tem gente que vai ver anjos nos céus. Sai agora da live e vai lá para fora e olhe para os céus. Deus vai se revelar para pessoas aqui, ó, nos céus. Deus, ele vai mostrar que ele é Deus. E esses governantes e essas pessoas que querem o mal para a nação, para as nações, vão ter que ver o poder do nosso Deus. Porque Deus é tremendo. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Jesus Cristo. Seja louvado. Compartilhe essa live, guarde, veja novamente. Siga a missionária Daniele, que é uma bênção de Deus, sempre está comigo nesses momentos aqui na live, na igreja. Estive com ela sábado. Ah, e outra coisa. Agora, esse final de semana, além do alinhamento dos 7 planetas,
também vai ter o Rosh Kodesh. É o cabeça. Deus é tremendo. Deus não dá ponto sem nó. A gente que é profético, que está entendendo tudo que Deus vai fazer, está aprendendo, sabe que Deus não dá ponto sem nó. Deus, ele é alinhado. E Rosh Kodesh é a cabeça do mês. Ele não vai vir para brincar. Amém? Mirielle, beijo no teu coração a todos os irmãos. Rafael também. Tiago, todos que ficaram aqui comigo. A minha minha irmã, Mari Marines. Como é que é o nome? Maria Marines. Como é que é, ô Daniele? O nome da sua mãe? Marinês. Marinês. Mas tá aqui, Marinês. Marinês Vasconcelos. Mulher do avivamento. Mulher de Pentecoste. Deus te abençoe, minha amada. Saudade de você. Grande abraço. A tua irmã, Daniele, Manu. E todos os irmãos e irmãs que estão conosco aqui. Tá bom? Daniele, sábado aqui, né? Com certeza. Você e a Firme e família. A família Vasconcelos. Dá um abraço aí, Nil. Deus abençoe vocês, tá? Shalom. Tchau, tchau. Shalom.